Olha, gente, acontece no domingo, no Chile, o primeiro turno da eleição presidencial mais polarizada das últimas décadas. O ultraconservador José Antônio Cast Soubi aproveitou o vazio na direita chilena para se tornar aí um grande fenômeno em ascensão. Na disputa do primeiro turno, ele leva uma ligeira vantagem sobre o esquerdista Gabriel Boric em duas pesquisas realizadas esta semana. Aos 55 anos, ele é considerado um outsider e arrebata o eleitor que nas últimas eleições votou no conservador Sebastián Piñera. Se decepcionou com esse governo de direita e despreza o candidato Sebastián Sichel como seu sucessor. O crescimento de Cast está diretamente relacionado à impopularidade de Piñera, cujo índice de desaprovação chegou a 78%, pressionado pelos recentes escândalos dos papéis de Pandora e pelo mix que combina inflação, pandemia e crise institucional e também social de seu governo. O atual presidente do Chile acaba de se livrar de um processo de impeachment no Senado do país. É tema aqui no nosso 3 em 1 para que a gente possa discutir um pouco. O que vocês acham, como é que vocês avaliam e qual que é a relação, né, que dá para fazer justamente com o momento político do Brasil. Serrão, você começa. A eleição chilena está altamente polarizada do ponto de vista ideológico, como a brasileira também parece que vai ser. Mas lá no Chile tem um detalhe mais forte. Em 2019, houve uma revolta popular que assustou a maioria da população de lá. Se ela deu um up para a chamada esquerda chilena, ela também reacendeu aquela centelha ultraconservadora que vinha lá de trás do regime de Augusto Pinochet. Então, essa polarização ficou muito forte. A direita, a chamada direita no Chile, cresceu demais em função dessa reação da população àquela revolta. Isso vai ter influência direta na eleição presidencial chilena. Você, Piperno? O Chile, desde a redemocratização, ele vinha tendo uma evolução política, uma rotina, uma estabilidade política exemplar. Então, a ditadura Pinochet caiu, e aí, então, vários partidos chilenos da esquerda, até partidos moderadamente conservadores, fizeram lá uma mega aliança batizada de Concertación, né? E esse grupo todo ganhou 4 eleições. A primeira com Patrício Aylwin, um político mais conservador. A segunda com Eduardo Frei, conservador, filho, inclusive, de um aliado de Pinochet no golpe lá contra Allende. Depois vem Ricardo Lagos, um político socialista, Bachelet, uma política socialista. Aí começa a alternância. O Piñera ganhou, Bachelet voltou e o Piñera voltou agora. Sebastián Piñera é um grande empresário, um dos maiores do Chile, um político conservador, um político que se auto-intitula de direita, mas um político distante do que foi a ditadura Pinochet. Então, ele sofre, sim, uma corrosão na sua popularidade por tudo isso aí que foi relatado, mas também talvez por um momento de exaustão desse modelo. Esse modelo de alternância entre o que foi a Concertación, que depois mudou de nome, e exatamente ele, a corrente política liderada por ele. Agora, some-se a isso a questão da pandemia, porque não só aqui na América do Sul, mas também com o Trump, praticamente todas as eleições realizadas aqui no continente americano, né, do final do ano passado para cá, elas têm apontado uma hegemonia do voto de oposição. E o Chile é mais um país que entra nessa onda. Constantino, para a gente fechar. Para a gente fechar, Paulo, Allende era um socialista golpista que flertava e abrigava terroristas treinados em Cuba por Fidel Castro e desrespeitava a Constituição e tentou expropriar propriedades. O Allende não é justificável do ponto de vista político. O que a gente tem que separar da reforma liberal econômica que ele fez e que as vacas sagradas, nem mesmo a esquerda, quando teve o poder, ousou mexer nisso. Daí o Chile se tornou um país muito melhor do que a média dos vizinhos em termos econômicos, graças às reformas tocadas pelos economistas da escola de Chicago, né? Piñera é alguém que tucanou no meio para o final do mandato e por isso foi punido. Eu adoraria e sonho o dia em que eu vou encontrar na nossa imprensa o termo ultra-esquerda,
da mesma forma que a gente lê ultradireita. E o Bolsonaro argentino, assim chamado, o economista libertário, né, é até curioso, porque ele é um defensor, por exemplo, da legalização das drogas. Mas ele é chamado de bolsonarista, ultraconservador, ultradireita. Então, minha sugestão, vamos usar menos esses rótulos e ver as ideias que as pessoas defendem, porque ultra mesmo tem sido a esquerda. Piperno, em seguida o Serrão. Não, a nova sensação da extrema-direita chilena é alguém que defende uma ditadura que assassinou mais de 40 mil pessoas. Quer dizer, não é verdade que ele defenda. Ele defende. Na campanha, ele se diz aí alguém defensor, sim, das ideias de Pinochet. Opa! Não, depende, eu acabei de dizer aqui que a economia, por exemplo, deu certo. Depende do que você está dizendo. Não vamos ser injustos e desonestos na análise, Piperno. Não vamos ser injustos e desonestos, tem uma coisa. Pinochet em 20 anos. A situação é completamente diferente. O candidato Cast não defende nenhum retorno autoritário, está bem claro. E ele, inclusive, em todas as entrevistas que ele dá, ele rejeita esse rótulo burro de ultradireita. Condenou Nicarágua, que o PT elogiou. Ele condenou Nicarágua por causa Eu condeno a Nicarágua e vou falar um negócio para você. O presidente Lula também. Está lá uma entrevista lá para a imprensa mexicana. Essa nota do PT teve discordância do Lula, que inclusive deu um recado para Daniel Ortega. Falou, Ortega. Venezuela não existem. Oi? O Lula nunca defendeu Maduro e Chaves, e nem Fidel Castro. Tem feito críticas também a Maduro. Faz tempo que talvez você não leia isso. Vai ler isso. Lula é anti-Maduro e anti-Fidel Castro. Que Lula é esse que eu estou conhecendo hoje na boca do Piperno? Você não sabia, mas então eu te mando a entrevista dele criticando Ortega e criticando Maduro. É aquela entrevista que ele elogiou Hitler na Playboy ou não? Não tem nada disso. Aliás, você sabe que eu vou te mandar uma outra do Bolsonaro dizendo que o Chaves é a salvação da América do Sul. Vou pôr no grupo isso. Essa eu conheço lá. Então. A do Lula defendendo Fidel Castro é mais recente.